Devido às diferenças e às necessidades especiais que algumas pessoas possuem, é de grande importância que documentos digitais sejam produzidos obedecendo algumas diretrizes, tornando-os acessíveis a todos os utilizadores. Nessa breve apresentação, veremos algumas diretrizes de como redigir um documento digital acessível usando a ferramenta Microsoft Word. Texto. Em um documento digital acessível, o texto deve ser redigido de forma clara e concisa, com uma mensagem direta e concreta, evitando o uso de termos técnicos abstratos, para que não haja confusão no entendimento do mesmo. Idioma do documento. Utilizadores com deficiência visual fazem uso de leitores que convertem textos em voz. Assim, é de extrema importância que o idioma do documento seja definido para que os leitores de ecrã possam fazer a conversão do idioma. Características da fonte. Os tipos de letras utilizados podem favorecer ou impedir a completa compreensão da informação. As letras mais acessíveis são as fontes dos tipos sans serif, Verdana, Arial, pois facilitam a leitura pela ausência de elementos decorativos nas bases das letras. Não é recomendado o uso das letras tipo serif, Times, George, etc., pois essas apresentam em suas bases elementos decorativos que dificultam a leitura para os utilizadores com deficiência visual. O tamanho da fonte não deve ser inferior a 12. Vemos aqui exemplos de fontes sans serif e fonte serif. Títulos. A estrutura do documento deverá ter uma ordem lógica e coerente. É importante definir os principais grupos de conteúdos e os títulos nos níveis que integrarão o documento. O Microsoft Word possui esquemas que ajudam a organizar e melhorar a estrutura do documento. A imagem mostra alguns tipos de estilos que podem ser utilizados na criação de documentos. Parágrafos e alinhamento do texto. O alinhamento do texto, a largura das margens e o espaço entre as linhas do texto e parágrafos devem ser utilizados da seguinte forma. O texto deve ser alinhado à esquerda. Há estudos que mostram que essa forma de alinhamento diminui os espaços entre as letras, tornando a leitura mais fácil para os utilizadores com necessidades especiais. Margens. Recomenda-se que cada linha do texto não ultrapasse a 80 caracteres, para que utilizadores com dificuldade de revisão ou leitura possam localizar e seguir o fluxo do texto com mais facilidade. Espaço entre as linhas do texto e parágrafos. Os utilizadores com deficiência cognitiva ou visual possuem dificuldade para distinguir uma linha de texto da outra, quando elas se encontram excessivamente juntas. Portanto, deve-se observar o espaço de 1,5 entre as linhas. Para atender às necessidades desses utilizadores, os espaços entre os parágrafos também devem obedecer à mesma recomendação. Quebra de página ou quebra de seção. É recomendável utilizar a quebra de página ou de seção disponível no Word, que faz a mudança de página sem que o texto continue até a última linha. Listas, numerações e marcações. Para a criação de listas, o Microsoft possui ferramentas que inserem marcações e numerações adequadas para a criação das listas. Colunas. Quando necessário o uso de colunas ao redigir o texto, elas devem ser feitas com o auxílio da ferramenta adequada. E mesmo assim, o espaço entre as colunas deve ser amplo, a fim de que os leitores não façam a leitura corrida das linhas entre as colunas. As colunas devem ser utilizadas somente quando for realmente necessário, pois leitores que necessitam de tecnologia de apoio à leitura podem encontrar dificuldades de compreensão das informações quando o texto estiver escrito neste formato. Tabelas. Ao ler uma tabela, os portadores de deficiência visual fazem a leitura das linhas entre as colunas, o que torna confusa e de difícil compreensão a informação contida na tabela. É extremamente importante que todas as informações da tabela, como o cabeçalho e itens de colunas, sejam escritos detalhadamente numa espécie de legenda. As tabelas devem possuir um título para facilitar a compreensão do tema e das informações. Legendas nas imagens.
A inserção de legendas nas imagens ajuda os leitores a identificar o conteúdo e também os autores do documento a fazer as devidas referências e a estruturar melhor o texto. O Word possui uma ferramenta própria para inserir legendas às imagens. Índice de títulos. O índice de títulos oferece uma visão geral do documento, facilitando a busca por informações. Números de páginas. O Word possibilita a numeração das páginas, o que facilita o acesso às informações através do índice, orientando o utilizador a chegar ao tema de seu interesse. Textos alternativos. Os elementos não textuais, imagens, vídeos, fórmulas matemáticas, gráficos e etc., devem possuir um texto explicativo que descreva a informação a ser transmitida, que deverá substituir a informação visual e auditiva, para facilitar o acesso ao documento através de dispositivos de apoio. Gráficos acessíveis. Tais como as imagens, os gráficos acessíveis devem dispor de textos de apoio, uso de esquemas de cores e legendas que facilitem o acesso à informação transmitida. Elementos de multimídia. Esses elementos devem possuir uma descrição de operacionalização que mostrem aos utilizadores quais os recursos acessíveis disponíveis irão dispor, tais como legendas, grafia braille, linguagem gestual e leitura fácil. Uso da cor. Ao redigir um documento digital acessível, devemos tomar cuidado com o uso das cores, pois existem pessoas que apresentam dificuldades na distinção de cores. Uso semântico da cor. Como vimos, existem pessoas que possuem certo grau de daltonismo. Portanto, quando atribuirmos às cores um significado dentro do texto, impedimos que essas pessoas compreendam a informação de forma parcial ou completa. Contraste de cores. É importante garantir que o contraste de cores entre o plano de fundo e o primeiro plano sejam percebidos, para que as pessoas com daltonismo não sejam prejudicadas quanto à compreensão da informação pelo uso inadequado das cores. São exemplos de combinações de cores de texto e planos de fundo. Branco sobre preto, amarelo sobre preto, branco sobre azul, branco sobre vermelho, azul sobre branco, vermelho sobre branco e amarelo sobre verde. Hiperligações ou hiperlink. Quando é necessário o uso dessas ligações no documento, as mesmas deverão indicar claramente o seu objetivo. Formas incorretas de apresentar uma ligação. Quando escrevemos mais info, mais, informação, inscrição. Forma correta de apresentar uma ligação. Mais informações sobre o processo de inscrição. Inscreva-se online. Conversão de um documento em PDF. Para converter um documento em formato PDF, além de cumprir com os critérios anteriormente expostos, deve-se configurar no Word as opções de acessibilidade para a conversão em PDF. Verificação de acessibilidade no Office 2010. A partir da versão Microsoft Office 2010, Word, PowerPoint e Excel, o utilizador tem à sua disposição uma ferramenta automática para avaliar em que medida um dado documento é acessível. A ferramenta para verificação de acessibilidade apresenta um painel de tarefas que mostra os resultados da inspeção, dividido em 3 categorias: erro, aviso e sugestão, complementadas com uma seção de informação adicional que guia o autor para o motivo e procedimento de correção. Access ODF. Access ODF é uma extensão para o processador de texto LibreOffice Reader, que ajuda o autor a avaliar e reparar problemas de acessibilidade em documentos com formato Open Document, Test e ODT. Entre as validações que a extensão realiza, destacam-se validação de contraste de cores entre textos e fundo, validação da inclusão de texto alternativo, validação de identificação de linguagem no documento e mudança de linguagem no texto,
validação de uso apropriado de estilos e cabeçalho, validação de uso apropriado de tabelas e validação de compatibilidade de imagens com padrão DAISY. Teste de usabilidade. A validação da acessibilidade e usabilidade das características do documento por parte do utilizador final é a mais importante, pois lhe permite averiguar se pode realizar todas as tarefas e encontrar a informação desejada. As ferramentas JAWS, Software para Jogos, e NVDA, Software Livre, permitem que pessoas com diferentes níveis de experiência técnica possam executar tais tarefas.